Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 2 de setembro de 2021, estamos ao vivo na Premier TV, levando muito conteúdo para você. É uma satisfação enorme hoje falar sobre turismo, desafios e oportunidades, num cenário que se tornou talvez algo de muita exigência, de muita necessidade de mudança, sair da zona do conforto e enxergar novos cenários, uma nova realidade que o mundo nos traz hoje. Mas isso tudo vai ser muito bem debatido, discutido com uma grande convidada que já se encontra no cenário, mas isso tudo daqui a pouquinho voltaremos. Olá, Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 2 de setembro, ao vivo, sempre toda quinta-feira. O programa reprisa às 22 horas, nos mesmos canais. Reprisa amanhã, sexta-feira, no sábado e no domingo. Olha a programação lá do site da Premier TV e você não pode perder essa oportunidade. Amanhã disponível no YouTube, também disponível no meu canal do GTV, do Instagram. Mas, Evandro, vamos logo para o assunto. Isso, o assunto, sim, o tema já foi discutido, debatido anteriormente, muito planejado. E onde que ele está, Evandro? Está no quadrinho do conhecimento, esse quadrinho muito famoso, gente. Vamos lá, o Carlinhos vai aqui dar um close. No nosso quadrinho do conhecimento, qual é o tema? Turismo, desafios, oportunidades. Nossa, Evandro, mas que tema gigante é esse? É um grande desafio fazer um programa com esse tema, né? É muita coisa para falar, mas lembrando, né? Sempre tem um convidado que traz muito conhecimento, traz muitos insights para ajudar no seu empreendimento, na sua carreira. Faço questão de apresentar então, e já antecipadamente agradecer, né, a Flávia Di Domenico. Ela é formada em turismo e hotelaria, especialista em planejamento, gestão e marketing turístico, especialista em mundo 4.0 e soft skill, design thinking, negócios inovadores, inteligência sistêmica para negócios e liderança em trabalhos remotos. A experiência profissional dela é bem extensa, né? Eu vou citar alguns tópicos bem importantes para você conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, né? Foi a primeira mulher na presidência da Santur, aqui no estado de Santa Catarina, analista de estratégia de negócios no Senac, idealizadora e facilitadora de projetos estruturantes do turismo como Vale da Cerveja, o Turismo Catarinense Movimento, Observatório do Turismo Catarinense, mais de 15 planos municipais de turismo, entre eles de Balneário Camboriú, Blumenau, Tubarão e Joaçaba. É professora de ensino superior e técnico em turismo. Já foi gerente de restaurante, sócia fundadora de empresas, organizadora de eventos, analista comercial. Hoje, atua como empresária e empreendedora, founder e CEO da Debandar Inovação e Tecnologia para o Turismo, facilitadora de negócios, projetos e políticas para o empoderamento do ecossistema do turismo e de novos negócios. Gostou? Vejam que os convidados aqui não param de estudar, observasse isso. É muito importante, né? Mas ela também traz o que inspira e o que move. Vale a pena. Olha só que bonito, gente. O que inspira a Flávia Di Domenico? Seus filhos e família. Trabalhar para e com as pessoas, processos criativos e problemas para resolver, conexão consciente com a natureza e dias de sol, vinhos e amigos reunidos, olha que beleza, gente, viajar e a quietude. Fantástico, gostou? Gostei muito. Flávia, meu muito obrigado, de forma voluntária, você veio contribuir sim para o desenvolvimento desse ecossistema, porque quando a gente fala em empreendedorismo, você vem aqui mostrar, entregar conteúdo, você está ajudando muito o desenvolvimento econômico da nossa região, inspirando pessoas e negócios. Meu muito obrigado e gostaria que você se apresentasse aos nossos telespectadores. Boa tarde, nossa, uma honra. Que orgulho, né? Escutar, assim, ler o currículo da gente. Fico muito feliz comigo mesma e, assim, muito honrada de poder participar e como está aí, de fato, uma das coisas que me move é isso, são as pessoas, a educação, sim, sabe? Essa troca. E o turismo, ele traz muito isso, né? O turismo, no seu conceito mais amplo, ele é a movimentação de pessoas.
Então, eu tenho essa paixão, sou super entusiasmada com o turismo e é um assunto que eu tenho certeza que vai ser muito bacana discutir aqui contigo, porque acaba fazendo parte da vida de todas as pessoas. Em algum momento as pessoas estão em contato com alguma atividade de turismo, sabendo que o turismo ele não é só lazer, né? Sim. A pandemia veio e nos mostrou, eu acho que a gente até pode talvez discutir um pouquinho aqui sobre alguns pilares, né? O que mudou no comportamento do turista, todos somos turistas ou visitantes ou aquele que viaja por mais dias, afeta o nosso trabalho, a nossa relação com as famílias em viagens, o que aconteceu, né? Quais são as medidas de governo, a iniciativa privada, como fica a minha empresa, como fica a sua empresa, a educação, né? Para o turismo, quem são aí os novos empreendedores dessa atividade que é tão rica e qual é esse dinamismo de toda essa atividade, que ela é muito dinâmica. Muda então muito. É um assunto que eu tenho paixão em falar e fico muito feliz de estar aqui contigo. Muito obrigado novamente. Turismo é muito amplo mesmo, né? Escolher um tema como esse é um grande desafio. Ao mesmo tempo, oportunidade. Sempre. De levar a uma visão mais, digamos assim, científica e conhecedora talvez da real necessidade de um turismo ser funcional, ser possível de ser utilizado e em diversos, talvez, tipos de cenários. Eu acho que a pandemia foi um cenário, mas muita coisa vai mostrar e está mostrando daqui para frente. Mas num contexto geral, Flávio, será que a gente pode separar o turismo em alguns pilares fundamentais? Como é que a gente pode dar início, né? Talvez essa temática, a gente consegue enxergar o turismo em alguns pilares fundamentais? Então, sim, eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre a ótica, né, do consumidor, de quem é o turista Boa. hoje. Sim, né? perfeito. Quem somos nós, os turistas, os novos viajantes que mudou muito o seu comportamento em função da pandemia, né? Sem sombra de dúvidas. Foi quase que uma mudança compulsória, né, de comportamento. Enfim, nós de repente fomos isolados, né, não socialmente, mas do nosso contato físico e simplesmente foi imposta algumas barreiras. E isso trouxe muita reflexão para nós, para cada um de nós, em o que nós queremos das viagens, o que de fato nós buscamos quando viajamos, que critérios eu vou fazer de escolha para viajar, né, daqui para frente. Então entrou aí a questão muito forte da segurança. Então as pessoas buscam muito por uma segurança sanitária, né? Enfim, de Covid, de afastamento, de ter um bom serviço, de poder viajar em segurança, vou de avião, vou de carro, não vou. A questão da busca pela natureza, como isso mostrou como as pessoas, elas estavam desconectadas, de certa forma, e elas buscavam muito alguns destinos, talvez, de massa, né? Então, agora, o respiro, né? A calma, o slow, o turismo mais lento, mais simples, mais devagar. Onde eu busco isso? Onde estão essas atividades? Geralmente elas estão na natureza, elas estão afastadas dos grandes centros urbanos. Poderia ser ter um resgate de valores importantes para a minha sobrevivência. Também, né? Também, exatamente. Principalmente a sobrevivência emocional. Nesse mundo onde nós estamos, que é tudo muito fast, a tecnologia é tudo muito rápido, né? As mudanças, elas são rápidas. Como anda o seu emocional? E o turismo, ele trouxe, né, nesse momento da pandemia, a importância de a gente se voltar para si, de a gente se reconectar, né? E toda a atividade turística, ela trouxe, ela traz, mas evidenciou-se agora com a pandemia, essa conexão com o local. Essa conexão com a cultura, o de fato saborear a gastronomia local, o que tem ao meu redor, né? O que é a cultura do manezinho que nós estamos aqui, quem é o manezinho, o que tem para fazer aqui, tá perto, é aqui que eu vou viajar, então eu vou conhecer. Eu tenho certeza que a maioria que nos assiste hoje fez uma viagem curta e se surpreendeu com o que encontrou no quintal de casa.
Tenho certeza absoluta. Eu tive algumas né? percepções até de outros colegas que faziam grandes aventuras e grandes viagens, que o primeiro passo que talvez que ele deu desse isolamento, vamos botar entre aspas, ele foi num restaurante próximo da sua cidade. Sim. E ali ele, de certa forma, ele estava aproveitando a gastronomia, né? E ele estava ali fazendo turismo. Talvez até conhecendo e reconhecendo a gastronomia da sua própria região, da sua própria cultura. Muitas vezes a gente busca fora, né, conhecer as culturas, conhecer outros povos, mas desconhece o que nós temos aqui. E o Brasil teve um grande despertar nesse sentido, com essa mudança de comportamento, porque ele começou a olhar para o seu bairro, para a sua cidade, para a sua região e para o país. Nós descobrimos destinos fantásticos aqui dentro. Né? Então, totalmente acessíveis, que estão estruturados, que são produtos onde você pode comprar, usufruir, enfim. E aí vem uma outra questão também de mudança de comportamento, que é a tecnologia. Hoje é tudo touch, é aqui, é na palma da mão. Digitalizado. É tudo na palma da mão. Tem os intermediários, por exemplo, que você vai fazer uma compra numa agência de turismo, uma OTA, mas eu também tenho a possibilidade de fazer aqui tudo, organizar toda a minha viagem na palma da minha mão. E aí vem os grandes, as grandes questões. Eu quero rapidez, eu quero agilidade, eu quero segurança, eu quero saber se na minha incerteza de viajar tão próximo da data eu vou conseguir cancelar ou não. Sim. Então tem várias implicações de serviço, de oferta de serviço, que o turista também ele teve que não consegue planejar com tanto tempo de antecedência. As viagens elas são planejadas 15 dias, 10 dias, talvez 2, 3 dias antes, até porque elas são mais próximas, mas ela requer segurança e ela tem que estar aqui na palma da mão. Né? Então, ele tem essa necessidade do tecnológico, do ágil, do rápido, né, do touch. Nós tivemos o aeroporto aqui, que, aliás, é um airport, né? Ele é fantástico de Florianópolis, e ele foi o primeiro aeroporto do país antes da pandemia, logo que foi inaugurado, a utilizar o sistema que o turista, o viajante, ele não precisa tocar em nada, não precisa pegar um bilhete, nada, é tudo na palma da mão. É porque nós temos que entender que o protocolo de segurança, ele veio também para fazer parte por o resto da vida, vamos considerar assim, talvez, por um bom tempo. E isso não volta mais, né? Então, como as empresas estão se preparando para esse novo consumidor que vem sedento de tecnologia, né, receoso ainda de questões sanitárias, então quanto menos toque, quanto menos eu tiver que interagir na prestação de um serviço de troca, de manuseio, melhor. Então essa adaptação, ela teve que acontecer assim do dia para a noite, né? Uma outra tendência também de comportamento e que movimentou o mundo foi a questão do staycation, que é o trabalho também. Fique no lugar, trabalhe onde você está. Exato. Florianópolis, inclusive a Prefeitura de Florianópolis, lançou agora um incentivo. Até seria interessante consultar quem tem interesse nisso, quem está aí como um nômade digital ou quem tem a possibilidade de trabalhar remoto, tem benefícios para quem tem esse interesse, né, de ser um nômade digital ou trabalhar, porque você pode estabelecer aqui, ficar estabelecido por alguns períodos, né, então tu tem algumas vantagens. Isso também mudou o perfil. Eu até então, com as crianças, a gente estava viajando a pandemia em lugares tipo Airbnb, a gente saía aqui para perto, né, aqui na região, Grande Florianópolis, e ficava uma semana, 4 dias. Eles estavam em aula remota, eu estava trabalhando, tinha total condições de trabalhar só no digital. Então, também adotei esse comportamento para mim, né? Agora as aulas voltaram ao normal, então as coisas também vão voltando ao normal. Mas tem muita gente que permanece nisso. Então essa é uma outra tendência. O slow, né? O tudo muito mais calmo, o tudo muito mais... o comprar por comprar, ele foi repensado. Ninguém mais compra por comprar, tem que ter um sentido, sabe? Você adquirir alguma coisa por adquirir, tudo tem
fazer sentido, tu tem que ter um propósito para aquela viagem. Perfeitamente. Né? Então, esses comportamentos, eles são bem interessantes de se analisar, até porque o próprio modelo de gestão das empresas hoje, elas estão muito centradas no comportamento do consumidor. Como é importante, né, esse processo de digitalização que você comentou, que a jornada do cliente, a experiência dele já começa por ali na palma da mão dele. Ou seja, isso fortaleceu ainda mais a necessidade da presença digital e como que você já vai conseguir fazer com que o seu cliente, ou o turista, né, já consiga ali perceber a experiência que ele vai ter em consumir, né, um serviço. O turismo, ele acontece não quando você chega no destino. Ele acontece quando você está sentada no sofá da sua casa pensando: o que me motiva a viajar e para onde eu vou? Sim. É aí que começa. Porque aí eu abro o meu celular e eu começo a fazer as pesquisas. Sim. E aí existe uma vitrine, existe o despertar dos desejos, existe a promoção, né? Existe todas todas as estratégias de marketing, de destinos, de locais, enfim, para despertar o desejo e fazer com que esse turista viaje para o seu destino. Então, o turismo, ele acontece quando você está ali sentado. É a motivação, o que te move. O que te inspira, né? Naquele momento. Exatamente, o que vai fazer você sair da sua casa, o que vai fazer você gastar o seu dinheiro, com quem você vai, para você conseguir desfrutar disso que te move, né? Dessa ação que está fazendo com que você escolha um destino. E aí você pode criar ou algumas barreiras, ou você pode facilitar para que ele consiga, né, a ter essas boas experiências. Por isso que conhecer muito bem o consumidor e trabalhar no sentido de uma inovação disruptiva mesmo, de você conseguir oferecer o que esse cliente busca em função desse mundo tecnológico, acho que é um grande desafio, né? E a gente viu também essa questão do turismo de massa. A gente tem o turismo de massa, na academia, a gente sempre discutiu muito. O turismo de massa é aquele que são várias pessoas no mesmo ambiente. Isso traz alguns impactos, né? Traz alguns impactos negativos, inclusive. Sim. É bastante delicado o turismo, porque se ele não for muito bem gerenciado, se ele não tiver políticas públicas coerentes, ele pode colocar um destino numa situação de total desconforto, degradação e extinção mesmo, né? Por incrível que pareça. Inclusive, nós vamos falar muito nesse pilar aí da questão mais da política pública, da iniciativa privada, como que esse pilar também poderá, né? Exatamente. E tem que fazer o seu papel dentro desse ecossistema. Nós vamos fazer um intervalo, tá muito bom, a gente começou muito aquecido o programa, muito conteúdo. Participe, se você quiser participar agora ao vivo no meu Facebook, faça uma pergunta aí, faça uma colocação. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltaremos em seguida com muito turismo para você.
Olá, estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, turismo, desafios e oportunidades. Quero agradecer novamente ao público que está presente ao vivo. Eu sei que você vai assistir o programa depois. Ao vivo aqui nós já temos a Jurde, boa tarde, a Jennifer, boa tarde, a Alice, boa tarde. Tá? A Jennifer coloca o seguinte aqui, eu achei legal aqui, a falta de clareza de políticas públicas para estimular o turismo hoje e no futuro, infelizmente, é uma realidade. Gostei, Jennifer, minha opinião pessoal, eu concordo, tá? Mas vamos ver depois, vamos discutir um pouco com a Flávia aqui. A Jurde coloca o seguinte, Santa Catarina possui inúmeras oportunidades para o turismo. Perfeito. O governo precisa investir mais em todos os segmentos de forma mais objetiva e eficiente. Ok, tá valendo, gostei também. Santa Catarina não é só praia, vai muito além. E fica uma pergunta, como investir com clareza e de forma determinante, apoiando os demais segmentos? Olha, gente, vocês estão demais aqui, hein? Vocês têm que vir aqui no programa falar sobre turismo. Muito obrigado, vocês estão vivos. Flávia, minha opinião, até concordo com... Né? Nós vamos falar um pouco agora sobre essas questões da política pública, até da iniciativa privada, como que ela pode também se comprometer, se comportar dentro desse ecossistema. É isso, Flávia. Políticas públicas realmente têm que ser mais claras, eficientes, objetivas, assertivas. Qualquer política pública, cada vez mais, ela precisa de clareza, né? E para o turismo, sem dúvida. Sim. Nós temos um ministério que a gente pode dizer que ele é muito recente no Brasil, o Ministério de Turismo, de 2003. Nós, sim, estamos engatinhando ainda em algumas políticas públicas, muito avançamos. Mas eu sempre digo que assim, a política pública ela vem do município. O município, o destino tem que ter clareza do que quer, tem que ter clareza das suas vocações. O Brasil ele é muito grande, ele é muito diverso. Nós temos uma extensão territorial muito grande. O que se aplica aqui no Sul não necessariamente vai dar certo em São Paulo, no Nordeste, no Norte, porque as realidades elas são diferentes. Então, se o ecossistema local, né, ele tem a clareza do que quer, da sua vocação, da sua cultura, né, do que tem, que pode sim ser explorado, né, para essa atividade, fica muito mais fácil de desenvolver e de se criar as políticas públicas. Aí vem uma outra questão, né? Quem são os líderes do turismo? Quem é a liderança? Quem é a liderança? E aí vem uma outra complexidade na nossa atividade, que ela é muito ampla, ela é muito transversal. Nós vimos com a pandemia agora o quanto o turismo afetou negócios da indústria, da agroindústria. Muito. Ninguém tinha percebido que o turismo... Nossa, o turismo é tudo isso mesmo. A gente imagina que turismo é lazer, sol, mar, praia, como foi comentado. Não é só litoral, não. O turismo está no oeste, o turismo está no sul. Então, as políticas públicas, elas precisam ter um empoderamento de lideranças. Então, quanto mais as pessoas se envolverem no ecossistema do turismo, mais assertivas serão as propostas, né, mais contato nós teremos com quem cria essas leis, com o governo do estado, com as instâncias de governanças que estão distribuídas em todo o estado. São 3 instâncias de governanças e elas são esse braço, né, entre município e governo do estado e governo com o ministério para que se crie então os grandes guarda-chuvas, os grandes programas de políticas. Nós temos sim muitas dificuldades, inclusive nesse período que eu estive na Santur, né, liderando o turismo de estado, esse era o nosso grande gargalo, nosso grande gap. Nós não temos políticas públicas estaduais em Santa Catarina, nós não temos uma lei geral do turismo, nós não temos uma lei de zoneamento de distritos turísticos definidos para saber, né, o que protegemos, onde investimos, que tipo de investimentos e de onde virão esses investimentos. Parece até que é a falta de um propósito relacionado ao turismo. Eu te digo assim, é falta de engajamento. Propósito, nós temos. Vocação, nós temos. Diversidade, nós temos, Evandro. Nós temos todas as vantagens enquanto um destino, estado-destino, e que se complementa com os estados do Sul, porque nós temos algumas similaridades, né? Tanto de natureza, de recursos naturais, de atrativos e recursos, como culturais. O que falta é engajamento. Eu faço parte do sistema CAT, da associação ACAT,
CAT, Conheço. sou associada, a minha empresa está associada à CAT, que é uma empresa de tecnologia para o turismo. E quando eu fui analisar quais seriam as verticais para que o turismo entrasse e ali, né, a gente conseguisse desenvolver ainda muito mais, pasmem, não tem empresas de turismo e a vertical que era de economia criativa, ela foi extinta. Puxa vida. Porque não tem o engajamento do ecossistema. Então, acho que o que falta para completar as políticas públicas é mais envolvimento, sim, da sociedade, do empresário. A pandemia mostrou e movimentou muito isso, o que foi muito bacana. Algumas entidades representativas, elas se posicionaram, que às vezes a gente não via muito engajamento, elas se posicionaram junto com uma MP, né, que foi redigida com o apoio de todos, com a BAV, com Brastoa, e Santa Catarina sempre se posicionou muito, certo. Sempre esteve à frente. Então, esse movimento ele começou a acontecer, isso é ótimo, isso é muito bom, mas precisa cada vez mais o envolvimento para criar políticas públicas. E nós somos carentes de praticamente todas as políticas de turismo, né? Então, é quase que uma convocação que eu faço aqui para quem está nessa área, para quem é empresário, comece a participar, sim, na Assembleia Legislativa, nas criações de lei, junto com a Santur. A Santur tem uma diretoria de inovação e tecnologia, está com um banco de dados fantásticos sim. Agora. Então, a gente tem que aproveitar disso tudo e começar a se envolver, sim, muito mais. Mas já evoluímos bastante, assim, o cenário para Santa Catarina, ela se destaca no cenário nacional, inclusive internacional, com premiações, né, com projetos que foram, inclusive, lançados no período de pandemia. Então, tem aí algumas dificuldades para enfrentar, mas já avançamos bastante. E o governo do estado tem investido no turismo, no que compete ao governo, no sentido de infraestrutura pesada, estradas, geoparque, sinalização turística que era precária. Nós tínhamos um estado lindo, imenso, com vários tipos de cenário. Certo. O turista não conseguia se encontrar no nosso estado porque não tem minimamente uma sinalização. Então, o governo do estado, sim, ele tem investido bastante, né, o que é muito importante também, mas muito a avançar, muito temos a avançar. Muito, né? Tem uma questão de política, falando do político, eu acho que a gente pode pegar um gancho no finalzinho, né, do último bloco, que é o overturismo, a turistificação. A gente fala o que é o overturismo, né? Isso está diretamente ligado à questão de criação de políticas públicas. Amsterdã, Barcelona e quem mais? Agora mais um destino, e Veneza. Eles anunciaram que agora nesse pós-pandemia eles estão criando algumas políticas para que esses locais não tenham mais tanto fluxo de pessoas como tinham até então. Em massa, né? Porque Veneza é extremamente sensível, não tem condições de receber ao mesmo tempo o número de pessoas que recebem. A população, ela sofre. Barcelona também, que é um museu a céu aberto, é um destino de arte pura, tem a sua arte degradada em função de ter muitos turistas ao mesmo tempo. O comportamento do turista não é agradável, é aquele que depreda, que deixa lixo, que muitas vezes não consome e não consome e não preserva o ambiente onde está. E para isso tem que ter políticas públicas. A Amsterdã já tirou aqueles letreiros, I love Amsterdã. Eles já tiraram porque eles perceberam que aquilo atraía muitas pessoas nos locais onde tinha isso, para eles não é interessante. Então, tem algumas políticas públicas que... Você enxerga isso como uma tendência, o overturismo para determinadas regiões, até mesmo para o nosso estado? Totalmente. Santa Catarina, não sei se vocês lembram aqui, mas no período em que foi anunciado neve, né, o ano passado e nesse ano, eles tiveram que fechar a serra, porque simplesmente não tinha condições, estrutura de receber tanta gente. Claro que o Covid, sem sombra de dúvida, a principal ação para motivação, né, para fechar a serra foi em função do vírus, né, que ainda estava circulando e não tinha vacina ainda. Mas por ser muitas pessoas ao mesmo tempo, a nossa infraestrutura, as cidades, o ambiente natural não comporta. O turista tem que ter essa consciência. Viajar é bom, mas
a gente tem que ter a consciência da preservação da cultura, a preservação do recurso natural que a gente está indo visitar. Senão o turismo passa a ser negativo. Eu não quero ser uma turista que degrada. Eu não quero ser uma turista, mas você está privando o ir e vir. Não, é uma questão de consciência. É uma questão de consciência. É de enxergar a limitação que existe. Isso, então assim, os governos, eles precisam entender sim, né, essa capacidade de carga, falando um termo muito técnico, né? Que é essa capacidade de carga? Quantas pessoas suportam um destino ao mesmo tempo? E como é que eu vou segurar, né? Como é que eu vou Exatamente. controlar isso? Né? Até onde é razoável, né, para o destino, para a natureza, para a comunidade, porque afeta diretamente quem mora ali, sua relação com família, com trabalho, com logística, e ao mesmo tempo uma questão econômica, né? Porque o turismo ele é uma atividade econômica, ele não é só de movimentação de pessoas, ele traz riquezas. Local, Nós vimos com a pandemia o quanto o turismo impacta a geração de emprego e renda. Né? Então está mais do que provado, para quem ainda não tinha percebido isso, está mais do que provado. Mas as políticas elas precisam acontecer, né? Então a pandemia também ela veio e acelerou um pouco essa. Precisamos pensar nas políticas que serão melhores para o destino. Né? Perfeito, está ótimo, Flávia, muito bom. Você continue participando, você que vai assistir depois, deixe seus comentários também. Muito bom, estamos falando sobre turismo, desafios, oportunidades. É muito amplo esse assunto, mas estamos aí pincelando diversas áreas, diversas situações e até mesmo trazendo alguns pontos de reflexão como o overturismo, que é para realmente refletir o quanto que nós podemos participar, inclusive, disso, né? Nós temos uma responsabilidade sobre isso, todos nós. Voltaremos em seguida, fique aí. Olá, tudo bem? A dica de hoje é sobre desafio. Sim, o quanto que a sua equipe de trabalho é desafiada a resolver problemas e buscar alternativas cada vez melhores para o seu negócio. Ou até mesmo você enquanto empreendedor, o quanto que você se desafia para buscar cada vez o melhor. Pense nisso, o desafio não é para ser um fardo, é para ser algo muito motivador, para você buscar sempre o melhor. Não se esqueça, o desafio é uma grande oportunidade para você alavancar melhor o seu negócio. Até a próxima! Olá, estamos de volta, programa Empreender com Evandro Moritz, que legal, hoje turismo, recebendo Flávia de Domênico. Vamos para o Facebook, a Jennifer, que é artesã, coloca o seguinte: percebe que não existe uma comunhão do governo do estado e município em prol dos artesãos, presidente do artesão, né? O que seria necessário para que isso ocorresse de forma clara, objetiva, apoiando o pequeno empreendedor desta área? Sim, com certeza, muito importante. Roberto Borba está assistindo, um grande abraço, Borbinha, meu grande amigo aí. Isso é importante, Flávia, porque eu acho que a gente entra agora num processo de trabalhar um pouco mais, né, da importância do engajamento, né, de entender quais são as frentes que existem muito próximas de cada região e como que fortalecer, né, o pequeno empreendedor para que ele participe desse processo, né? O governo ele tá mostrando, por meio das instâncias de governança, um grande apoio ao pequeno empresário, né? E existem muitos encontros e muitas reuniões. Eu inclusive sugiro para que entre em contato, né, esses artesãos entrem em contato com a Secretaria de Turismo de seu município. Sim. Ou secretaria ou diretoria ou um departamento, cada município tem a sua configuração. Porque existem políticas que estão sendo criadas, inclusive tem uma audiência que vai acontecer
na Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Alesc, que vai discutir sobre uma lei que faz um mapeamento das zonas ou destinos turísticos. Nesses destinos turísticos vai se definir, né, quais são os incentivos, tanto para os recursos e atrativos naturais quanto culturais. E o artesanato, ele está aí. Então, o que compete ao artesanato, né? Que tipo de apoio é preciso? O que os artesãos hoje necessitam de políticas públicas, de incentivos? O Sebrae tem um programa que é fantástico também, então procure o Sebrae. Quando a gente fala, voltando, né, buscando os ganchos, quando a gente fala desse engajamento, do cooperativismo, do associativismo, é isso. Para essa pessoa que é Jennifer, né, que faz a pergunta, Jennifer, onde na sua cidade, na sua região, tem alguém que possa, junto contigo, lutar pelas políticas públicas? Se associe, se juntem a essas pessoas e façam os movimentos com as outras regiões. Isso é muito importante. Isso é empoderar a sua atividade, porque tem muita coisa, né, para fazer com o artesão, com a agricultura familiar, com o turismo rural, esses produtos que são nossos, que são da terra. Isso vai desde estruturar o produto, a embalar, a formação de preço e principalmente comercializar, o que a gente quer, que vai fazer esse fluxo, esse giro econômico ajudar acontecer. A canalizar, né? Exatamente. Fortalecer o canal de divulgação, fornecer o canal que mostra a potencialidade desse. E tem muitas entidades que têm programas para desenvolver, né, essas políticas para os artesãos. Agora, com essa questão da pandemia, como foi dito, o comportamento do turista mudou. Sim. Então, as comunidades, aí saindo um pouco da litorização, né, só sol e mar, o interior ganhou muita força, porque as pessoas foram muito mais para o interior. Inclusive, você comentou, o contato com a natureza ficou muito fortalecido. Exatamente. Muito fortalecido. Então, você ter as experiências em produzir um artesanato junto, comprei um colar, né, feito de palha lá da plantação lá do meio oeste. Então eu quero, junto com o artesão, aprender a fazer o meu próprio colar. Que experiência eu quero incrível, fazer a minha própria cerâmica e pintar junto com eles, né? Então é esse tipo, como você pode, aí a gente tem que ter um pouquinho de criatividade, de imaginação, né? O teu artesanato, além da venda em si, como você pode transformar isso num produto de experiência para o turista. E aí busque sim no seu município, junto com CDLs, junto com todas as entidades que terão lá disponíveis, que a gente sabe tem várias entidades, como né, desenvolver isso, o que é muito importante, e nós precisamos de oferta. Nós precisamos de oferta, Evandro, pelo seguinte, algumas pesquisas de alguns anos atrás, de FEComércio, enfim, da própria Santur, elas apontam, isso eu sempre falo, que o nosso turismo de Santa Catarina é um turismo fraco. O que a gente entende por turismo fraco? Isso chega a dar uma apreensão, assim. O turismo fraco é aquele turismo em que o turista vem e volta para casa com dinheiro. Se ele volta para casa com dinheiro, a gente tem que começar nos porquês. O porquê. Por quê? Ele não tinha onde gastar? Não. Por que não tinha onde gastar? Porque não foi oferecido. Por que não foi oferecido? Porque não está pronto. Então, a gente começa nos porquês. Eu sou muito socrática, Sim. Eu sou muito do porquê, para chegar na raiz do problema. Nós temos diversos produtos que a gente chama de produtos âncora, né? Beto Carreiro, praia, visitação das baleias, a serra, algumas vinícolas. E onde estão os produtos de profundidade? Aqueles que eu fui, por exemplo, eu fui visitar uma vinícola, fiquei no período da manhã, 2 horas, encerrou a minha visitação. O que é que eu faço no restante do dia? Eu tenho 3 filhos. O que é que eu faço com os meus 3 filhos? Choveu. Eu não tenho. A atração, ela não está disponível. O turista não tem acesso a isso numa plataforma, num grande portfólio de promoção, enfim. Não está acessível. Então, ele volta com o dinheiro no bolso. Né? Então, a gente tem que começar a trabalhar muito forte com essa estruturação, e aí vem você trabalhar engajado em parceria com o seu destino para que um venda o outro. Para que um venda o outro, como acontece no grande case que nós temos de sucesso no Brasil, que é a Serra Gaúcha. Você senta num restaurante, ele está
oferecendo o passeio na casa de chocolate. Você sente na casa de chocolate, você vai para o museu. E assim, um vai vendendo o outro, e a gente sai de lá sem tempo. Eu, toda vez que vou para a Serra Gaúcha, eu falo, eu volto exausta, porque tem atividade para fazer o dia inteiro e você faz. E vai com o bolso recheado, né? Porque lá não custa barato. Não custa barato e o turista paga, porque você agrega um valor. Então, nós temos que criar nossas parcerias com quem você consegue criar uma parceria para vender o teu artesanato. Num restaurante, num hotel, talvez numa até feira. Mesmo no ambiente compartilhado digital, uma plataforma. Exatamente. Que já que está na palma da mão. E você fala muito, tudo isso, a sua fala, Flávia, é inovação. Que toda hora você tem que respirar, inspirar a inovação, porque você tem que canalizar tudo isso em ofertas diferentes, atrativas. Isso aí. Mas o artesanato, você fortalece também a economia local nessa O artesanato é o mesmo. Ele tem a sua base cultural, a sua matéria-prima, mas a forma como você oferece, você vai ter que inovar, né? De tempos em tempos, em função desse novo comportamento do turista. Então, buscar isso, né? Buscar esses pares, esses parceiros que te ajudam nesse desenvolvimento é muito importante. Show, Flávia. E aí, pessoal, tudo certo? Gostando muito? Nós estamos falando de muita coisa envolvendo turismo. Lógico, estamos aí dando um foco maior no estado de Santa Catarina, mas isso vale para diversas outras regiões do Brasil, devido à proporção e essa extensão territorial que nós temos diversos tipos. Mas isso fica muito claro para vocês da necessidade desse ambiente ser cada vez mais compartilhado e, ao mesmo tempo, colaborativo. Um ambiente de colaboração, ou seja, o restaurante colaborando com o artesão, colaborando com o hotel. Então, isso é uma cadeia. Como a Flávia colocou muito bem, né? Não deixe o turista voltar com o dinheiro para casa. E não é que significa que ele não gastou muito, ele está feliz. Não! Ele até muitas vezes queria gastar, mas ele não encontrou aquela condição favorável e que ele realmente saiu de casa para turistar, né? Então, vejam o quanto é importante também fortalecer a economia local, a economia regional. Quanto que isso é importante para o nosso estado e importante para manter trabalho e renda, manter as pessoas ligadas ao turismo. E não se esqueça, né? Ele não vai deixar de fazer turismo, mas ele quer experiências novas, experiências diferentes, situações diferentes, talvez com alguns protocolos de segurança também, né? Reforçando mais tudo isso. Mas nós vamos continuar, sim, vamos ter mais um bloco, onde vai ter algumas dicas em geral, a Flávia vai falar um pouquinho mais sobre o seu negócio. Fica aí, voltaremos aí em seguida. Olá, estamos de volta hoje falando sobre turismo, desafios, oportunidades, recebendo Flávia Di Domenico aqui na Primer TV. Agradeço os apoiadores do programa, quero agradecer também, agora estamos no último bloco, agradecer
aos nossos queridos aqui telespectadores do Facebook, estão sempre presentes aqui pelo Face, a você que vai nos assistir ainda, meu muito obrigado aí pela audiência, e você está contribuindo sim para esse projeto voluntário para levar conhecimento e ao mesmo tempo fortalecer a nossa economia, fortalecer o nosso desenvolvimento econômico e social, por intermédio do programa e de todos os convidados aqui presentes. No último bloco, Flávio, a gente pode talvez fazer um review aí do que foi falado, comentar um pouco sobre esse fortalecimento cada vez mais da necessidade desse ecossistema, dar algumas dicas em geral, né? Porque parece que o nome é um pouco complexo do tema, né? Desafios e oportunidades aqui no nosso quadrinho, mas a gente encontra muita oportunidade, né, Flávio? Sim, muita oportunidade, e as oportunidades elas estão mais fáceis de serem acessadas agora, a gente pode dizer, né? E isso também em função da pandemia. Nós temos vários programas disponíveis e várias entidades que se adaptaram muito rapidamente, né? E ofereceram programas, por exemplo, vamos falar do Disruptur, do Senac, que trouxe aí uma grande oportunidade para as 13 regiões turísticas, para as instâncias de governança, para que desenvolvam projetos, né, inovadores dentro da área do turismo. Estimulando, né, Exatamente. Apoiando. Quais são as necessidades do artesão, do restaurante, do campista? Já teve a primeira edição, que foi o ano passado, que iniciou-se o ano passado, que foi fantástico. Várias soluções foram criadas. Eles lançaram a segunda edição agora, que também está muito bacana. Então, tem mentorias, tem o que a gente chama, né, da aprendizagem contínua. É um eterno aprender. Se você está nessa lida do turismo, o turismo é um eterno aprender. Para inovar, tem que aprender. Então, temos oportunidades aí, várias instituições capacitando, dando mentorias, muito acesso na internet hoje, né? Instagram, Facebook, quantos cursos curtinhos, mas que nos ajudam muito, nos trazem muita informação, e quantas escolas estão preparando. Então, essas são grandes oportunidades para vocês que são os pequenos, que precisam de um apoio. As secretarias, eu volto a falar, as secretarias de turismo, elas têm o conhecimento das políticas públicas. Nós temos o programa agora do Fungetur, do Badesc, Sim, que tem recursos fantásticos aí disponíveis, mas muitas vezes por desconhecer, por não saber lidar com a burocracia, né, o pequeno empreendedor ele acaba não buscando essas oportunidades. Então elas estão acessíveis. O próprio programa Inovatur do Governo do Estado, certo, da Santur também, que está trabalhando em função de desenvolver bases tecnológicas, inovadoras e criatividade. Então, busque sempre, né, no seu local, no seu destino, essas referências, porque tem muitas oportunidades. Os restaurantes, por exemplo, na pandemia, eles trabalharam, né, do dia para a noite com o takeaway, busque no balcão. Né? Então, o que é que você pode fazer hoje para mudar, para inovar no seu tipo de serviço? Então, tem várias situações, tem muitos mentores disponíveis a auxiliar, né? Tem várias instituições que podem auxiliar nisso. Eu acho interessante, Flávia, porque exigiu, de certa forma, sair um pouco da zona de conforto e pensar diferente, e não mais talvez ficar numa posição muito passiva esperando o turista do ano passado ou do ano retrasado. Sim. Talvez esse turista não volte, vai vir outros diferentes, porque o comportamento do consumidor, conforme você falou, mudou. Pode até ser o mesmo, mas ele volta diferente, né? Sem sombra de dúvida, nós estamos diferentes. Então, buscar essas alternativas de oferta de serviço é muito importante, né? Conhecer essa questão da educação, quais são as tuas dificuldades enquanto profissionalizar o negócio? Busque profissionalizar. Boa. Saia da informalidade. Boa. Se você está na informalidade, o governo não te enxerga, o governo não te apoia e você não consegue lutar pelos seus negócios. Então, saia da informalidade. Hoje é possível, sim. Tem muitos programas que podem te ajudar nesse sentido, para que você apareça, para que você seja um número do turismo e para que possa ter este apoio, né? Ou seja, por meio da educação, da capacitação ou de recurso mesmo, porque hoje
A nossa pedra no sapato, Evandro, é econômico mesmo, financeiro. Nós fomos, assim, um setor que foi totalmente impactado. Né? Então, nós precisamos, assim, não tem capital de giro e planejamento que deu conta. Não existiu isso, não tem como. Então, profissionalize o seu negócio, faça um planejamento, sim, financeiro, de gestão, né? Porque o turista ele está sedento e nós temos dentro desse comportamento aquele turista que talvez a gente pode chamar do turista de luxo. Ele quer a exclusividade do teu produto, com a característica do teu produto, e ele paga valor agregado, não só pelo custo. O quanto você agrega de valor, ele está disposto a pagar. Então, a gente precisa aproveitar esse momento, né, e mudar o nosso modelo o que a gente fala de mindset mesmo, de oferecer esse produto. Fala um pouquinho sobre... Você, inclusive, tem presença digital, né? A Flávia está ali também, marcando presença no digital. Mas fala um pouquinho sobre... porque você, como empresária empreendedora, e eu venho observando, inclusive, a fortaleza do empreendedorismo feminino, muito marcante. Mas fala um pouquinho também você da Debandar Inovação e Tecnologia, que, puxa, para que o nosso telespectador conheça um pouco mais sobre o teu empreendimento, né? Então, eu sempre fui empreendedora e intraempreendedora, né? Eu sempre empreendi nas empresas onde eu atuei e também fui empreendedora, e agora, com a pandemia, eu decidi que era o momento em que... e a oportunidade de que eu tinha que transformar, né, aquele grande desejo, essa grande dor, eu tinha que transformar essa dor do turismo. Então, eu abri a Debandar, ela é uma empresa totalmente tecnológica no digital. Não lançamos ainda, a gente está aí na fase, né, do MVP, está tudo prontinho, nós temos toda a equipe de desenvolvedores, marketing, tem os meus mentores de negócio que são fantásticos. E é o grande portfólio de Santa Catarina, o grande propósito, e isso eu identifiquei em toda essa minha jornada com o turismo. Desde lá no início, dando aula, nos eventos, na construção e elaboração dos planos municipais, eu tive a oportunidade de conhecer cada cantinho de Santa Catarina, eu me orgulho muito disso, eu conheço muito o estado, sou catarinense, sou do Oeste, e essa dor ela é muito forte. Que é o que a gente estava conversando. Nós somos o estado fantástico, mas nós não estamos disponíveis, nós não estamos acessíveis. Então, a Debandar vem para tornar o turismo acessível para todas as pessoas, né? Não apenas os nossos produtos âncoras. Isso de uma forma muito facilitada por segmento. E até respondendo uma pessoa aí que está, um ouvinte que está acompanhando o programa, a importância dos segmentos. Nós pouco tratamos os segmentos que são diversos no nosso estado. E são diversos os segmentos. Então, se eu tenho vontade hoje de um turismo para me desafiar, onde está em Santa Catarina? O que me desafia? Saltar, voar de balão, saltar de paraquedas, numa corredeira, num rafting, onde está isso, né? Eu quero só desfrutar, eu quero de um bom vinho, de uma boa gastronomia, eu quero do melhor serviço, ficar na serra ou no litoral, eu quero desconectar. A pandemia me trouxe, me centrou e eu quero simplesmente me desconectar. Nós temos atrativo para isso, mas eu não encontro. Então, a Debandar ela vem para solucionar esse problema com inteligência, né? A gente utiliza muito da inteligência, de filtros inteligentes. Perfeito. E com uma nova forma de monetização, que também é um gargalo que difere das grandes OTAs que tem por aí hoje, mas essa é a novidade que a gente traz no lançamento e que em breve eu espero trazer aqui para você também. Que legal. E eu estou muito feliz com isso, de poder mais uma vez, né, com o meu trabalho, ajudar a transformar o turismo de Santa Catarina. É um propósito. Sim, meu, pessoal. Tenho certeza que você vai contribuir muito, porque, como você falou, o estado catarinense é riquíssimo. É muito difícil alguém conhecer tudo. E quando você conhece tudo, você vê a riqueza que tem. E quando você fala que não está disponível, é triste ao mesmo tempo, né? Porque nós estamos perdendo de desenvolver, de fortalecer uma economia local. Um município que tanto precisa
de recursos e, ao mesmo tempo, né, aplicá-los novamente no turismo, né? Então, depende muito também do gestor municipal, dele também, né, ser engajado para isso. E dar subsídios para a iniciativa privada, porque é a iniciativa privada que tem que investir, né, em empreendimentos. E o poder público, ele trata da base da política, ele arruma o cenário e aí vem o investidor, o empresário e ele investe, então, né, nesses produtos. Então, essa nossa deficiência, ela tem que deixar de existir. Nós já descobrimos Santa Catarina há muito tempo, né, que foi uma campanha do governo Descubra Santa Catarina. Agora nós temos que torná-la acessível, né, e entender que o turismo ele não acontece só em épocas de verão. O turismo acontece o ano inteiro. O ano inteiro. E ele acontece em todas as regiões turísticas. Nós temos produtos e cenários fantásticos em todo o estado. E isso precisa estar acessível, de uma forma muito facilitada. Bom, novamente aqui, mais alguns colegas aqui que estão parabenizando o programa. A Jurde parabenizou pelo programa, adorou os comentários esclarecedores da Flávia. A Jennifer, que é artesã, ela ficou muito grata pelas informações que a Flávia me forneceu. A Vanilda, que também está assistindo, muito obrigado, Vanilda. Obrigado aos demais amigos, colegas aqui presentes, telespectadores. Flávia, estamos aí nos 5 minutos finais, né? Quero te agradecer muito, agradecer você que está presente aí nos assistindo. Mas, por favor, Flávia, nos passe aí uma mensagem final, né? Uma mensagem sua, eu tenho certeza que você passa um otimismo muito grande na sua fala. Você, quando fala de turismo, você brilha nos olhos, principalmente, né, em função da nossa terra catarinense. Passe aí uma mensagem para quem nos ouve, para quem vai nos assistir ainda, uma mensagem sua, pessoal e também ligada ao turismo. Eu sou um pouco suspeita. Acho que quem me conhece um pouquinho mais sabe, eu sou extremamente apaixonada pelo turismo. Algumas vezes eu penso, vou mudar de área, não vou, eu mudo, mas todas elas estão ligadas ao turismo. Essa, de fato, é uma grande paixão. E assim, eu sei que quem está nessa atividade compartilha também desse sentimento, né? Então, tá muito favorável para que essa paixão ela se una e a gente, de fato, transforme Santa Catarina, né? E reforce que Santa Catarina é o melhor estado para se fazer turismo. Então, segue firme, né? Eu sei que essa é uma dica meio assim, segue firme, mas sim, junte-se aos pares, se fortaleça. Se engaja e una-se. Eu acho que nós precisamos da união do nosso ecossistema agora, né? Porque é isso que vai fazer com que a gente ressignifique os nossos negócios, que a gente desperte a nossa criatividade, consiga inovar. Eu estou sempre disponível para quem quiser me seguir nas redes sociais, para quem quiser, né, entrar em contato e conversar. Eu gosto muito da conversa, do trocar ideias, de reunir, mesmo que seja de forma remota agora, porque é nessas conversas, nesses diálogos que a gente consegue despertar, né, para esse novo momento que tem que ser de disrupção. Então, é isso aí. Vamos seguir que o nosso caminho está chegando aqui, tá melhorando. A gente respira já novamente o turismo, uma nova economia. Muito obrigado, Flávia. Muito feliz pelo programa de hoje, pela entrega, por mais conteúdo. Feliz por você de eu poder contribuir um pouquinho na sua jornada empreendedora, na sua jornada profissional e te levar um pouco mais de conhecimento e principalmente te inspirar e, por que não, no turismo. Meu muito obrigado, conta comigo sempre. Até uma próxima oportunidade. Parabéns também e torço pelo seu sucesso. Um grande abraço.